Bitcoin próximo de romper o seu topo histórico e hoje nós temos um catalisador de volatilidade muito grande que é o discurso do Donald Trump na conferência do Bitcoin. E isso daqui, vocês sabem, sempre traz muita volatilidade para o mercado. Querendo ou não, Trump hoje é o candidato pró-cripto à presidência dos Estados Unidos, e se a maior economia americana realmente adotar o Bitcoin, nem que seja aí uma fração das suas reservas de valores em BTC, isso provavelmente já poderia fazer um excelente pump no mercado. Então vamos ficar de olho. Não tem horário ainda específico, eles planejam aí o discurso do nosso querido tio Donald na primeira hora da tarde lá nos Estados Unidos. Então acredito que seria algo em torno aí de 4, 5 horas da tarde aqui no Brasil, mas provavelmente a gente vai ter bastante volatilidade, né? Um movimento, um catalisador de volatilidade muito forte aí com o nosso tio Donald discursando no evento pró-cripto, né? Obviamente que eu não acredito que ele vai falar alguma coisa contra em um evento de criptomoedas, mas é sempre interessante ver o que ele pode falar aí a favor, né? Se como candidato ele já está sendo pró-cripto, quais são as suas intenções com o BTC, caso ele seja eleito, né? E além disso, pessoal, a gente também tem aqui a parte técnica, a parte gráfica, né? Eu sei que muitos não gostam, mas é olhando o gráfico, olhando o movimento do preço que a gente consegue entender as intenções dos investidores, né? E analisando esse gráfico semanal do BTC, percebam que isso aqui está muito comprador, está muito bonito mesmo, né? Em 2 semanas nós devolvemos aí praticamente 4 semanas inteiras de quedas, né? Então vejam que a força compradora veio, se mostrou presente e agora está aí, ó, no talo. Inclusive com este candle aqui do semanal, né? Não fechou ainda, mas nessa formação deixando uma sombra inferior gigantesca, né? Qualquer rompimento de máxima aqui em 68.500 dólares é uma máxima da semana anterior e eu não vejo motivos, pessoal, para a gente não retestar o topo histórico, né? Nem que seja para buscar liquidez. A gente já está mostrando muita força, nós já estamos muito próximos aqui dessa região de topo histórico. Então, na minha humilde opinião, nós temos tudo aí para romper. Inclusive, pessoal, fazendo aqui uma análise, né, de projeção de alvos para uma possível pernada de rompimento, né? A gente pode usar aqui a extensão de Fibonacci, a gente pode pegar do último fundo até o último topinho, né? No caso seria o próprio topo aqui, a zona de um pivô, e nós temos alvos de Fibonacci marcados, tá? Traçados aqui para o gráfico semanal. Então o primeiro alvo seria aqui na casa dos 89 mil dólares. O segundo alvo, que é o alvo que normalmente é atingido aqui em pernadas de pivô, pessoal, seria o alvo aqui na casa dos 101 mil dólares, inclusive é um número psicológico. Então vejam que, além de ser um alvo de Fibo, ainda assim seria um número psicológico, né? A casa dos 100 mil dólares. Então eu acho bem plausível que a gente chegue até lá. E percebam que não é nada assustador, pessoal. A gente está falando aí do topo histórico, uma valorização aí de 20% até os 89 mil dólares e uma valorização de 36% para os 100 mil dólares. Então é bem plausível. Analisando o gráfico semanal, a gente realmente está com impulsão de alta, a gente está com interesse comprador. Fizemos aqui uma lateralidade gigantesca, naquela lateralidade pós-halving do BTC, uma acumulação aqui feroz do mercado, aquele lenga-lenga, aquele tira de esperança para todo lado. Fizemos trap, busca de liquidez, então estamos tendo essa pernada de alta exatamente depois de um trap. Ou seja, graficamente, tecnicamente falando aqui no gráfico semanal do BTC, nós temos tudo para realmente romper essa região de máxima e chegarmos lá em alvos maiores, né? Obviamente, pessoal, que a gente precisa entender que a análise técnica, análise gráfica, ela é composta por tempos fractais. Então, isso aqui é uma análise do semanal. A gente pode levar semanas ainda até chegar nessas regiões de preço. E no curto prazo, nós podemos ter movimentações contrárias, como por exemplo, neste exato momento de gravação do vídeo, pessoal, o 1 hora não está nada interessante para compra. Por isso que é importante que você entenda essa parte da análise técnica, justamente para você não cair enlatado, né? Porque muitas vezes você assiste uma análise mais otimista aqui no YouTube, né? Do próprio Ghost falando que, ó, BTC pode romper topo histórico, chegar na casa dos 100 mil dólares, você fica muito animado, meu Deus, estou extremamente animado. E aí você faz como esses carinhas aqui, né? Simplesmente vão lá e abrem contratos long, sem gerenciamento nenhum, sem estratégia nenhuma, simplesmente porque, eu vi o fulaninho falando que a gente pode chegar a 100 mil dólares, vou alavancar aqui a minha alma, a minha vida, e vai tudo ser alavancado no mercado de futuros, gerando toda essa liquidez aqui para cima. Entendo que mesmo com tendências de alta em tempos gráficos maiores, pessoal, é comum, normal, natural e saudável do mercado, movimentos de recuo.
Inclusive aqui no gráfico de 1 hora, até o 4 horas, a gente já percebe essa formação, estamos aqui numa formação de deriva. Tá? O preço ele vai rompendo máximas, mas não dá continuidade. E isso daqui, pessoal, normalmente tende a produzir um recuo, tá? Pode ser interpretado como um canal de alta, né? Pode ser interpretado como uma cunha, depois você vai refinando essa sua análise, mas normalmente esse padrãozinho de deriva, onde a gente vai rompendo máxima sem continuidade, esse padrão normalmente tem um recuo para depois ter uma movimentação de alta, e esse recuo aqui é justamente a liquidez, ele justamente vai capturar toda esta grana aqui, e aí depois sobe sem o camarada, né? É literalmente, ai, pegou o meu stop e depois subiu. Exato, porque é exatamente isso que ele faz. Então tenham calma, né? Apesar das análises estarem extremamente bullish para esse momento, tenham sempre calma, né? Consciência, gerenciamento de risco, principalmente se você vai operar alavancado. Mas de modo geral, para quem faz hold, para quem faz position, para quem trabalha no mercado spot, estamos sim em uma movimentação bem interessante, mesmo tendo recuos aqui de curto prazo, o cenário é bem animador para o longo prazo. Outro ponto aqui que me chama a atenção é a análise quantitativa, né? A gente percebe que tivemos um aumento bem expressivo do Open Interest, tá? Então o dinheiro alavancado no mercado de futuros aumentou bastante, mas junto com ele nós tivemos um aumento muito grande dos shortados, né? Então nesse mapa de liquidação aqui a gente percebe que tem sim liquidez forte para baixo, né? Então tem o pessoal aí que tá bem animadinho, animadinho até demais na minha opinião, mas nós também temos os ursinhos de plantão, aquele pessoal que tá extremamente pessimista, inclusive rompendo aqui os 74 mil dólares, que é o topo histórico, aí, meu amigo, a gente vai pegar uma atração bem forte, tá? Então, neste momento, pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Cuidado em ser animado demais, mas também não sejam ursinhos carinhosos, tá? Esse não é um momento de short, pessoal, não é momento de short. Então, vamos ficar de olho aí no Bitcoin para essa movimentação do fim de semana. Ethereum, por sua vez, ainda meio fraquinho, né? Parece que ainda não acordou direito dos ETFs, tá? Mas tem uma explicação. A gente vê aí a nossa querida Grayscale, né? Tendo aí mais uma vez, né? Mais um ETF. Eles sofrem, né, uma saída gigantesca de capital, né? Já aconteceu com o BTC, está acontecendo agora de novo com Ethereum, né? Como ela foi uma pioneira nesses contratos de spot, né? Lembrando que na época era um pouquinho diferente. Querendo ou não, eles possuíam aí uma grande fatia, né? E com essa aprovação e essa negociação de ETFs por outras gestoras, muitos clientes e até mesmo a própria Grayscale aqui vai realizando lucro, vai tirando o capital da Grayscale, colocando ali numa BlackRock da vida, numa Fidelity. Então, querendo ou não, isso sempre traz essa pressão vendedora. Por isso que Ethereum também tá sofrendo aqui pra caramba, tá? Só que uma hora isso aqui vai cessar, né? Eu particularmente não tô tão bullish assim com as altcoins, até mesmo com o próprio Ethereum. Eu acho que a gente está vivendo um ciclo do Bitcoin, moedas voltadas para o Bitcoin tendem a performar melhor, assim como o próprio Bitcoin que a gente vê na dominância aí tá dando um pau nas altcoins, no Ethereum. E apesar da gente sempre estar naquela análise, vai dar out season, esse realmente pode ser um ciclo diferente, porque a gente tem os institucionais entrando mais forte e entrando legalizados, tá? Então, aquela falácia do, dessa vez é diferente, na verdade, dessa vez realmente está sendo diferente, tá? Mas, de modo geral, Ethereum aqui no gráfico diário, deixa eu tirar aqui esses estudos, está realmente mostrando aqui um padrãozinho de fundo ascendente, tá sofrendo, tá quietinho, mas eu acho interessante ter exposição em Ethereum, justamente porque se BTC embala, meu amigo, aí é um trem bala, né? Ele vai pegar todas as outras moedas do mercado e vai levar junto, inclusive o nosso querido Ethereum, né? O povo é movido por ganância, pessoal. Então o Ethereum só precisa subir um pouquinho, que os ETFs também vão subir este pouquinho, né? O interesse também vai estar aí no Ethereum. Basta ele só dar uma engatilhada para cima, que o resto é questão de tempo. Então vamos ficar de olho. Temos hoje discurso do Donald Trump, temos gráfico semanal do Bitcoin apontando para fortes altas, inclusive com alvos aí entre 20% e 30% só para essa primeira pernada, né? Não significa que a gente vá parar ali. Então, de modo geral, eu estou bem otimista para o mercado nos próximos dias, né? Nós tivemos Nasdaq aqui dando uma certa corrigida, deu um fuge, deu uma assustadinha no mercado, mas percebam também que no gráfico semanal de Nasdaq, por enquanto, é apenas uma correção saudável, uma realização de lucro de grandes players, né? Que estavam com lucros cavalares aqui nessa movimentação.
correção, estão dando uma realizadinha porque bestas não são, mas ainda é muito cedo para dizer em um bear market, uma recessão, então por enquanto é somente uma correção saudável para continuar subindo. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, e se você quer se aprofundar no conteúdo sobre trade, eu te convido a se tornar membro desse canal. Muito obrigado por assistir e tchau!